Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A mansão Whitmore erguia-se majestosamente na encosta, com suas colunas brancas e grandes janelas com vista para um parque bem cuidado. Lá dentro, tudo exalava luxo, tapetes persas, lustres brilhantes, pinturas de antigos mestres. No entanto, por trás dessa fachada perfeita, reinava uma tristeza silenciosa. Emily Whitmore, a única filha de James e Elizabeth, estava paralisada desde o acidente que a deixou presa em um corpo inconsciente. Aos 12 anos, confinada a uma cadeira de rodas, seus sonhos de infância agora reduzidos a imagens borradas de um mundo que ela não podia mais explorar. Os médicos haviam feito seu trabalho. Todos falharam. O desespero havia se enraizado no coração de seus pais, apesar de toda a sua riqueza. Naquele dia, enquanto a chuva fina batia nas janelas do corredor, um mendigo apareceu à porta. Era magro, vestido com trapos, o cabelo desgrenhado e o rosto envelhecido revelavam uma vida de luta. James Whitmore franziu a testa. Quem ousaria entrar em sua casa sem ser convidado? No entanto, antes que James pudesse dizer uma palavra, o mendigo olhou para ele, calmo e determinado. Senhor, posso fazer sua filha andar novamente. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Elizabeth soltou um suspiro trêmulo. James deu um passo para trás, incrédulo. Seus olhos, os de um empresário experiente, buscavam a mentira, a astúcia. Mas o olhar do mendigo, profundo e seguro, fez algo estremecer dentro dele. Emily, sentada em sua cadeira, sentiu uma onda de esperança que não sentia há anos. Seus olhos brilharam novamente. Talvez, apenas talvez, algo incrível estivesse prestes a acontecer. O mendigo deu um passo à frente, sua voz suave, mas firme, ecoando pelo corredor. Não peço nada em troca, apenas sua fé e paciência. Deixe-me tentar. James e Elizabeth trocaram um olhar, divididos entre o ceticismo e o desespero. E naquele momento de suspense, uma frágil, mas real centelha de esperança começou a brilhar na casa dos Whitmore. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, dando lugar a uma leve névoa que envolvia os jardins de Whitmore. Emily sentou-se à janela do seu quarto, observando as gotas ainda grudadas nos galhos das árvores. Pela primeira vez em anos, uma sensação de esperança a invadiu. Passos pesados ecoaram no corredor. James, sempre cauteloso, decidirá acolher o mendigo. Samuel Carter, vestido em trapos, mas com um ar de calma e dignidade, entrou sem hesitar. James ficou em pé com os braços cruzados. Você se apresentou ontem com uma promessa muito ousada. Diga-me por que eu deveria acreditar em você. Samuel inclinou a cabeça levemente sem agressividade. Senhor Whitmore, não peço que acredite em mim imediatamente. Não estou em busca de dinheiro ou reconhecimento. Apenas uma chance de mostrar a Emily o que aprendi a fazer na vida. Elizabeth entrou atrás do marido, com o rosto marcado por noites de preocupação. James, talvez. Ela sussurrou, mas James a silenciou com um aceno de mão. Samuel ajoelhou-se gentilmente na frente de Emily, sem tocá-la. Olá, Emily. Meu nome é Samuel. Gostaria que você me desse uma chance. Quero que você sinta a vida nas suas pernas novamente. Emily olhou para ele fascinada pela serenidade do mendigo. Você pode realmente me fazer andar? Ela gaguejou. Samuel sorriu levemente. Não prometo um milagre imediato. Mas se você confiar em mim e se seus pais me derem o tempo que preciso, você sentirá a vida retornando às suas pernas. James suspirou, visivelmente irritado, mas intrigado. Muito bem, Samuel Carter. Você pode ficar, mas eu te aviso. Se você arriscar com as esperanças da minha filha, eu nunca te perdoarei. Samuel assentiu, como se entendesse completamente o peso dessa responsabilidade. Não tenho intenção de machucá-la, senhor. Meu objetivo é curá-la, não decepcioná-la. Emily, sentindo o coração bater mais rápido do que nunca, sorriu timidamente. Pela primeira vez desde o acidente, ela pensou que um futuro diferente era possível. O mendigo se levantou e gesticulou em direção ao jardim. Amanhã começaremos nosso trabalho. Vou lhe mostrar como despertar a força oculta em seu corpo, Emily. James permaneceu em silêncio, dividido entre o ceticismo e a curiosidade. Mas algo dentro dele lhe dizia que aquele encontro era apenas o começo de uma jornada que ele jamais esqueceria. Na manhã seguinte, a casa dos Whitmore estava estranhamente silenciosa. Emily estava parada perto da janela, com as pernas imóveis, mas sua mente repleta de uma estranha expectativa. Samuel, enquanto isso, havia preparado o espaço para a primeira sessão, alguns tapetes, uma cadeira resistente e uma mesinha com objetos simples que só ele entendia.
James e Elizabeth estavam reunidos na sala de estar, ansiosos. James agarrava sua caneca de café como se sua vida dependesse disso. Elizabeth, não sei se isso é uma boa ideia. Esse Samuel Carter, um mendigo que diz curar nossa filha, murmurou ele mais para si mesmo do que para a esposa. Elizabeth colocou uma mão reconfortante em seu ombro. James, eu sei, mas olha a Emily. Você vê aquele brilho nos olhos dela? Não vejo nada parecido desde o acidente. Talvez. Antes que ela terminasse, James suspirou profundamente. Talvez. Mas eu me recuso a ser enganado. Se isso for um golpe, vou mandá-lo embora imediatamente. Enquanto isso, Samuel conversava calmamente com Emily. Sua força está aí, Emily. Sempre esteve aí. Eu só vou te ajudar a despertá-la. Mas você tem que me prometer uma coisa. Você tem que acreditar em si mesma, mesmo que seja difícil. Emily assentiu, com um brilho de esperança nos olhos. Eu quero andar de novo. Eu realmente quero. Mais tarde naquela manhã, James chamou os médicos de Emily para observar Samuel e avaliar seu suposto método. O Dr. Harrison e o Dr. Green, dois renomados especialistas, examinaram os movimentos de Emily e trocaram olhares céticos. James, não vejo nenhuma base científica aqui, disse o Dr. Harrison franzindo a testa. Isso é impossível, James. Você está desperdiçando seu tempo e dinheiro, acrescentou o Dr. Green. James, dividido entre as dúvidas dos médicos e a esperança que brilhava nos olhos da filha, sentiu o coração apertar. Ele sabia que a ciência não explicava tudo, mas viu que Emily acreditava em Samuel. E pela primeira vez em muito tempo, considerou a possibilidade de um milagre. Naquela noite, Emily adormeceu com uma sensação estranha nas pernas, como se estivessem tremendo sob a pele. Samuel sentou-se à distância na sala de estar, murmurando uma prece silenciosa com os olhos fechados. James e Elizabeth trocaram olhares, cada um compreendendo que aquele primeiro dia marcava o início de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. O sol nascia timidamente sobre a grande mansão Whitmore, lançando uma luz dourada através das amplas janelas da sala de estar, transformada em uma sala de terapia improvisada. Emily estava sentada em sua cadeira de rodas, esperando por Samuel com uma mistura de impaciência e nervosismo. Seus dedos tamborilavam levemente nos braços da cadeira, um sinal de que algo dentro dela borbulhava após as palavras reconfortantes do mendigo. Samuel entrou como sempre calmo e confiante. Não usava relógio nem acessórios extravagantes. Sua mera presença parecia impor um silêncio respeitoso, como se toda a sala prendesse a respiração. Olá, Emily, disse ele suavemente. Hoje começaremos a despertar sua força interior. Não tenha medo. Emily assentiu, com o coração batendo forte. Eu não quero cair, ela sussurrou. Samuel se ajoelhou na frente dela e colocou uma mão leve, mas firme, em seu braço. Você não vai cair, porque eu estarei lá para guiar seu corpo. Você só precisa ouvir e acreditar em si mesmo. Então ele gesticulou para o tapete estendido diante deles. Vamos com calma. Primeiro passo, sinta suas pernas. Feche os olhos, respire fundo e imagine seus músculos despertando, querendo se movimentar. Emily fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu um formigamento estranho nas pernas, como se uma corrente suave percorresse seus músculos adormecidos. Samuel sussurrou. Sim, aí está. Sinta. Cada fibra do seu corpo pode despertar se você der permissão. James e Elizabeth observavam da porta silenciosos e desconfiados. James não queria se empolgar, mas sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. E se aquele mendigo realmente tivesse um poder que nenhuma ciência pudesse explicar? Após vários minutos de respiração e concentração, Samuel orientou Emily a fazer um pequeno movimento com os dedos dos pés. Emily o fez timidamente, com os olhos arregalados de surpresa. Viu? Disse Samuel com um sorriso. Até o menor movimento é um passo em direção à liberdade. Elizabeth soltou um suspiro trêmulo. Meu Deus, ela sussurrou, com lágrimas brotando em seus olhos. James, por sua vez, tentava permanecer racional, talvez seja um reflexo nervoso, nada mais pensou, mas seu coração se recusava a acreditar nas próprias palavras. A sessão durou várias horas. Samuel combinou toque e palavras e incentivo, guiando Emily por movimentos graduais, quase imperceptíveis, mas reais. Cada pequeno passo à frente era um milagre para a família. Emily sentiu um novo calor nas pernas, uma energia que não sentia desde o acidente. No final do dia, Emily desabou na cadeira, exausta, mas feliz. Obrigada, Samuel, sinto algo nas minhas pernas, ela murmurou. Samuel olhou para ela com ternura. Este é o começo, Emily. A estrada será longa, mas cada passo, por menor que seja,
É um passo em direção à liberdade. Aquela primeira sessão foi um ponto de virada. Pela primeira vez em anos, a esperança renasceu no coração dos Whitmores. Mas James sabia que precisava permanecer vigilante. O ceticismo dos médicos e o medo de um golpe ainda pairavam sobre a casa, como uma sombra silenciosa pronta para atacar a qualquer momento. Com o passar dos dias, a rotina de sessões com Samuel tornou-se um ritual na casa dos Whitmore. Todas as manhãs, Emily ansiava por isso e todas as noites, adormecia com um sorriso de esperança. No entanto, para James a paciência tinha limites. Naquela manhã, James observava Samuel e Emily da sala de estar. O mendigo guiava Emily com meticulosa gentileza, encorajando-a a mover as pernas, sentir os músculos e respirar profundamente. Emily, concentrada, seguiu suas instruções, com o rosto iluminado por uma nova luz. James suspirou, passando a mão pelo rosto. Elizabeth, já faz uma semana e ainda não vejo nenhum progresso real. Talvez estejamos desperdiçando nosso tempo e dinheiro. Elizabeth balançou a cabeça, com os olhos fixos na filha. James, olha a expressão dela, o rosto dela. Ela acredita. E eu acredito que há alguma verdade no que Samuel está fazendo. James cerrou os dentes. Quero resultados tangíveis, Elizabeth, não ilusões. Se essa história for apenas uma farsa, jamais a perdoarei. Enquanto isso, Emily se levantou da cadeira com a ajuda de Samuel, com as pernas trêmulas mas firmes. Deu alguns passos incertos pelo tapete, amparada pelo mendigo. Samuel olhou para ela com encorajamento. Tudo bem, Emily. Continue, um passo de cada vez. Emily riu, surpresa com sua própria força. Eu estou me movendo. Eu consigo me mover. James deu um passo à frente, incrédulo, com os olhos arregalados. É impossível, ele murmurou. Elizabeth, com lágrimas nos olhos, correu até Emily e a abraçou. Meu Deus, ela gaguejou. É verdade, você está andando, você está mesmo andando. Samuel, ainda calmo, colocou a mão no ombro de James. Senhor Whitmore, eu o avisei, o caminho é longo, mas cada passo à frente é real. O importante é fé, paciência e perseverança. James desviou o olhar, dividido entre o ceticismo e a admiração. Sabia que precisava aceitar o óbvio, mas o homem de negócios dentro dele ainda buscava uma explicação racional. No entanto, ao observar Emily dar mais alguns passos, sentiu seu coração se encher de uma emoção que não conhecia há anos, esperança. Aquele dia marcou uma virada. A descrença de James estava desaparecendo lentamente diante da realidade daquele milagre iminente. Mas Samuel sabia que o caminho à frente ainda seria repleto de desafios, pois o que estava acontecendo atrairia a atenção, e às vezes a inveja e de muitas pessoas. A luz da manhã entrava suavemente pelas grandes janelas da mansão Whitmore, iluminando a sala de estar transformada em sala de treinamento. Emily, acomodada em sua cadeira de rodas, olhava para Samuel com os olhos brilhando de expectativa. Hoje seria diferente, ela sentia. Havia uma energia peculiar no ar, como se o próprio destino estivesse prendendo a respiração. Samuel, calmo mas concentrado, aproximou-se dela. Emily, hoje vamos tentar algo novo. Sua força está pronta. Quero que você tente se levantar sozinha, sem minha ajuda direta. Emily franziu a testa com as mãos tremendo nos braços da cadeira. Eu consigo? E se eu cair? Samuel sorriu suavemente. Você está pronto. E mesmo que caia, estarei lá para te ajudar a se levantar. Mas acredite em si mesmo. Isso é o mais importante. James e Elizabeth observavam da porta, ansiosos e impacientes. James não conseguiu evitar cerrar os punhos, uma mistura de preocupação e esperança. Elizabeth, se ela cair. Ele sussurrou, mas sua voz traía uma emoção que ele não queria demonstrar. Emily respirou fundo. Concentrou-se, as pernas tremendo com a energia recém-descoberta. Com imenso esforço e total concentração, firmou os pés no chão e levantou-se lentamente instável mas ereta. Samuel permaneceu ao lado dela, com os braços estendidos, pronto para intervir. Então algo extraordinário aconteceu. Emily deu alguns passos, hesitante a princípio, depois mais confiante. Seu riso irrompeu pela sala, puro e alegre. Estou andando mesmo. Ela gritou com os olhos brilhando de lágrimas. Elizabeth correu em sua direção e a abraçou. Meu Deus, ela soluçou. Emily, é incrível, você está andando. James, incrédulo, mas tomado pela emoção, tirou a gravata e deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. Emily, é um milagre, ele sussurrou com a voz trêmula. Samuel, calmo e modesto, colocou a mão no ombro de James. O milagre não está apenas nas pernas dele, Sr. Whitmore. Está na sua força interior.
Nós apenas despertamos o que estava adormecido há muito tempo. Emily deu mais alguns passos, com um sorriso radiante e os olhos cheios de vida. Pela primeira vez desde o acidente, ela se sentiu inteira livre. James e Elizabeth se entreolharam, incapazes de conter a felicidade. Riqueza, poder e dinheiro nunca haviam produzido uma emoção tão pura quanto a que sentiram ao ver a filha finalmente andar. Samuel retirou-se silenciosamente para um canto, observando a cena com silenciosa satisfação. Ele sabia que aquele primeiro milagre era apenas o começo de uma jornada mais longa e difícil. Mas hoje ele havia dado a uma família inteira um presente precioso: esperança. A notícia do milagre se espalhou rapidamente, primeiro pela vizinhança e depois pela mídia local. Um simples artigo sobre uma menininha paralítica que anda graças a um mendigo misterioso atraiu a atenção nacional. Repórteres se aglomeraram em frente à casa dos Whitmore, com câmeras nos ombros e blocos de notas nas mãos, tentando registrar cada palavra, cada gesto. James Whitmore, outrora senhor de sua vida e reputação, de repente se sentiu vulnerável. Ele assistiu à cena da sacada de seu quarto, com o rosto tenso. Elizabeth, não temos mais controle sobre nada. Se esta história virar um escândalo, nossa reputação, nossa privacidade, tudo ficará exposto. Elizabeth, ao lado de James, colocou uma mão reconfortante em seu braço. James, olha a Emily. Ela está feliz. É só isso que importa. Não importa o que os outros pensem. Mas os desafios não vieram apenas de fora. Alguns médicos e especialistas, invejosos ou céticos, começaram a questionar os métodos de Samuel. Críticas surgiram nos jornais: uma fraude disfarçada de milagre, ou métodos não científicos para um problema médico grave. Samuel, destemido, continuou suas sessões com Emily como se nada pudesse atingi-lo. Ele sabia que o medo e a dúvida faziam parte da jornada. Certa manhã, Emily, ansiosa, perguntou: Samuel, por que as pessoas dizem que você está mentindo? Ele se ajoelhou até a altura dela e pegou sua mão. Porque as pessoas têm medo do que não entendem, Emily. Mas sabemos o que estamos fazendo. Vimos a força que jazia adormecida dentro de você. Nunca deixe ninguém te fazer duvidar disso. James, apesar do ceticismo, observou a determinação de Samuel e o espanto de Emily. Começou a entender que o que estava acontecendo ia além da lógica e da razão. Talvez, ele murmurou, haja coisas neste mundo que o dinheiro e a ciência não podem explicar. A aprovação do mundo exterior forçou a família a se unir em torno de Emily e Samuel. Eles tiveram que proteger sua privacidade enquanto enfrentavam olhares curiosos, críticas severas e ciúmes crescentes. Mas cada pequeno passo que Emily dava fortalecia a união e a fé deles. Esse período de estresse também ensinou a Emily o valor da paciência e da resiliência. Cada movimento, cada sorriso, cada passo à frente não era apenas um passo em direção à cura física, mas também um passo em direção à maturidade emocional que somente tal provação poderia forjar. Samuel sabia que o caminho à frente era longo. O mundo lá fora era implacável, mas o maior desafio de Emily não era andar na frente das câmeras ou convencer os céticos. Seu verdadeiro desafio era acreditar em si mesma, apesar do medo e da dúvida. E assim a menina paralisada se tornou um símbolo de esperança frágil, mas resiliente, iluminando a vida daqueles ao seu redor enquanto desafiava os limites do que era possível. Nas semanas seguintes, um vínculo único cresceu entre Emily e Samuel. Cada sessão deixou de ser apenas um treino físico para se tornar um momento de partilha e confiança. Emily, que antes se sentia aprisionada pelo seu corpo, agora descobria a força da sua vontade, guiada pelo homem que enxergara além dos seus limites. Certa tarde, após uma série de pequenos exercícios na sala de estar, Emily sentou-se no tapete, sem fôlego, mas radiante. Samuel, por que você está me ajudando? Por que você? Ela perguntou, com a curiosidade e a inocência da infância brilhando em seus olhos. Samuel sentou-se em frente a ela, com as mãos nos joelhos e o olhar distante. Emily, ele começou suavemente há muito tempo, eu também era uma criança que havia perdido a esperança. Minha família, meus entes queridos, eu os perdi devido a circunstâncias que eu não podia controlar. Aprendi que a vida pode nos atingir sem aviso, mas a força do nosso coração sempre pode nos guiar. Emily o ouvia fascinada. Já ouvirá falar de solidão, tristeza e medo, mas nunca com tanta sinceridade. Então, você quer me ajudar porque você sabe como é se sentir impotente? Samuel assentiu lentamente. Exatamente. Eu sei como é sentir que tudo está perdido. E quero que você saiba que nada está perdido enquanto você acreditar em si mesmo. É por isso que estou aqui. James, observando da porta, sentiu o coração afundar. Ele havia subestimado aquele homem, que antes via como um mero mendigo.
Samuel não era apenas um curandeiro para Emily, ele se tornará um guia, um modelo de coragem e paciência. Elizabeth se aproximou e disse suavemente: Samuel, obrigado, por tudo que você faz por Emily e por nós. Samuel curvou a cabeça em humildade. Estou apenas despertando o que já existe nela. Todos os créditos são da Emily. Aquele dia fortaleceu ainda mais o vínculo entre a criança e o mendigo. Emily passou a considerar Samuel um confidente, quase como um membro da família. E Samuel, por sua vez, via em Emily não apenas uma aluna, mas uma inspiração, um lembrete de que a esperança pode renascer mesmo nas situações mais sombrias. No entanto, Samuel sabia que os desafios não haviam acabado. A recuperação física de Emily seria apenas parte de sua jornada. Sua mente e seu coração também precisavam aprender a superar o medo e a incerteza. E nesse processo a confiança e o vínculo que compartilhavam seriam essenciais para superar os obstáculos que viriam. Esse vínculo crescente entre Emily e Samuel não afetou apenas a criança e o mendigo, também transformou James e Elizabeth, ensinando-lhes paciência, humildade e a importância de acreditar no impossível. Numa manhã de outono, enquanto as folhas vermelhas e douradas rodopiavam ao vento, Emily acordou com um cansaço estranho. Suas pernas, que respondiam com mais força a cada dia, estavam pesadas, e a febre começava a subir. Elizabeth, preocupada, mediu sua temperatura e franziu a testa. James, a febre dele está alta. Precisamos chamar um médico. Ela sussurrou com a voz trêmula. James pegou o telefone e ligou imediatamente para o Dr. Harrison. Poucos minutos depois, o médico entrou, examinou Emily e balançou a cabeça. É uma infecção viral. Nada sério se agirmos rápido, mas ela precisa descansar. Seu progresso pode ser retardado. Samuel entrou naquele momento silencioso, mas atento. Emily olhou para ele, com as mãos trêmulas. Samuel, estou com medo, vou perder o que ganhei, ela disse, com a voz embargada pela febre. Samuel se ajoelhou ao lado dela e gentilmente pegou sua mão. Emily, me escute. Seu corpo é forte, mas precisa de descanso e cuidados. Lutaremos contra essa doença juntos. A força que você despertou não desaparecerá. James, apesar das dúvidas, observou Samuel intervir. O homem, com uma calma surpreendente, orientou Emily em exercícios de respiração e concentração adaptados à sua condição. Ele também aconselhou os Whitmore sobre remédios naturais e cuidados especiais para auxiliar sua recuperação. Os dias seguintes foram críticos. Emily, febril e fraca, recusava-se a ceder ao medo. Samuel, cuidando dela, combinava cuidado, incentivo e gestos reconfortantes. Cada sorrisinho de Emily, cada movimento de suas pernas era uma vitória. Elizabeth, comovida, olhou para Samuel com gratidão e admiração. James, ele não é apenas um curandeiro. Ele é um anjo para Emily. James permaneceu em silêncio, mas sentiu seus preconceitos ruírem. O homem que ele inicialmente considerará um mendigo demonstrou conhecimento, paciência e uma capacidade de inspirar confiança que superava tudo o que ele já conhecera. Finalmente, após vários dias de tratamento intensivo, Emily começou a recuperar as forças. A febre cedeu e os primeiros movimentos naturais das pernas retornaram. Seus primeiros passos após a doença foram hesitantes, mas quando conseguiu se levantar e caminhar em direção a Samuel, a sala explodiu de alegria. Samuel sorriu, mas seus olhos refletiam profunda satisfação. Viu Emily? Mesmo diante do medo e da fraqueza, sua força interior prevaleceu. Esse é o verdadeiro milagre. Essa provação fortaleceu a determinação de Emily, o respeito e a admiração de seus pais por Samuel e solidificou a crença de que o verdadeiro poder reside na perseverança e na autoconfiança. O teste havia sido duro, mas mostrou que a jornada deles não era apenas física, mas profundamente emocional e espiritual. A manhã amanheceu na mansão Whitmore como uma explosão de luz pura. Emily, mais confiante do que nunca, espreguiçou-se na cama, sentindo cada fibra de suas pernas responder aos seus comandos. As semanas de trabalho com Samuel haviam valido a pena. Cada movimento, cada passo hesitante, havia sido um passo em direção à liberdade, e hoje ela se sentia pronta para ir mais longe. Samuel entrou na sala com um sorriso calmo e confiante. Emily, hoje eu quero que você ande sozinha, sem apoio. Sem cadeira de rodas, sem mãos para te ajudar. Emily assentiu, com o coração batendo forte. Eu consigo. Eu sei, ela sussurrou, mais para si mesma do que para Samuel. James e Elizabeth observavam do corredor, prendendo a respiração. James, normalmente tão racional e controlado, sentia-se dominado pelas emoções.
Cada passo que Emily dava representava mais do que um avanço físico, era a prova de que coragem e perseverança podiam superar limitações. Emily se levantou lentamente com as pernas trêmulas mas fortes. Samuel permaneceu à distância, com os olhos fixos nela, pronto para intervir se necessário. Então, com determinação renovada, Emily deu vários passos em direção à porta, cada passo mais seguro que o anterior. Elizabeth começou a chorar e correu até ela para abraçá-la. Oh Emily, você realmente anda. James, com lágrimas nos olhos, juntou-se a ela e sussurrou. Não acredito que vejo você andando, minha filha, meu milagre. Emily sorriu, seu rosto radiante de alegria e orgulho. Eu consegui, graças ao Samuel, e graças a você que me encorajou. Samuel, humilde, retirou-se para um canto da sala e observou a família Whitmore com satisfação. O verdadeiro milagre não é apenas caminhar, é reencontrar a autoconfiança, a alegria e a liberdade. Os dias seguintes foram repletos de risadas, brincadeiras e pequenos desafios. Emily correu pelo jardim, brincou de esconde-esconde com os pais e vivenciou a vida que nunca havia experimentado plenamente. Os Whitmores perceberam que seu mundo havia mudado, não apenas física, mas emocional e espiritualmente. O vínculo entre Emily e Samuel era agora inquebrável. A criança havia encontrado um mentor, um amigo, quase um membro da família. Samuel, por sua vez, redescobrira a satisfação de guiar e inspirar uma vida, como já fizera em outros lugares e com outras crianças. Essa transformação não foi apenas um milagre físico, ela reacendeu a esperança, a fé e o amor nos corações de todos ao redor de Emily. A família Whitmore aprendeu que mesmo diante dos desafios mais sombrios, a perseverança, a confiança e a gentileza podem trazer um renascimento completo. O sol se punha sobre a mansão Whitmore, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Emily corria pelo jardim, livre e cheia de vida, seu riso flutuando no ar como notas musicais. Samuel a observava da porta, com um leve sorriso no rosto, mas uma suave melancolia nos olhos. A hora havia chegado. Samuel sabia que precisava ir. Sua missão com Emily havia sido cumprida, e outras crianças e famílias precisavam de sua ajuda em outros lugares. Mas o vínculo que ele havia formado com Emily e os Whitmores permaneceria em seu coração para sempre. Elizabeth se aproximou dele, com os olhos brilhando de gratidão e emoção. Samuel, nunca poderemos agradecer o suficiente, você mudou nossas vidas. Samuel curvou a cabeça humildemente. Eu só despertei o que já existia em Emily. Ela é corajosa, forte e determinada. Todo o crédito é dela. Emily correu em direção a ele, com os cabelos voando atrás dela. Samuel, você tem que ficar. Eu não quero que você vá embora. Ela disse com a voz trêmula, mas cheia de sinceridade. Samuel se abaixou para ficar na altura dela, colocando as mãos em seus ombros. Emily, eu sempre estarei com você, no seu coração e na sua força. Cada passo que você der, cada sorriso que você oferecer, eu estarei lá, invisível mas presente. James, apesar de sua natureza racional e distante, sentiu os olhos marejarem. Ele estendeu a mão para Samuel. Obrigada por tudo. Nunca esqueceremos o que você fez. Samuel apertou a mão dela uma última vez e então se virou novamente para a porta. O verdadeiro milagre não é apenas caminhar, é seguir em frente, acreditar e amar. Cuidem da sua filha e de vocês mesmas. Enquanto ele se afastava, Emily o observava com o coração pesado mas repleto de gratidão. A menininha que antes estivera presa dentro de seu corpo agora estava livre, graças à força interior que ele havia despertado. Os Whitmores estavam juntos no jardim, de mãos dadas, contemplando o horizonte. Uma nova vida começava para eles, uma vida repleta de alegria, risos e esperança. Emily caminhava com confiança, um símbolo vivo de que mesmo diante das provações mais sombrias, a perseverança, a fé e o amor podiam realizar milagres. E enquanto o sol se punha atrás das colinas, uma certeza se instalou em seus corações. A história de Samuel Carter e sua filha nunca terminaria de verdade. Ela viveria em cada passo, cada sorriso e cada sonho realizado. A história termina com uma nota de esperança e transformação completa, destacando força interior, fé e amor familiar.